Alô todo mundo, mais uma vez sou eu, Ronald Lemos. Nossa estreia hoje, 26 de abril de 2017, nosso canal aqui de críticas e análise de filmes, nosso canal Hi8, muito legal para você aqui. Bom, para quem não sabe, eu escrevo críticas de filmes, filmes de arte, filmes de Hollywood e tudo mais, desde 2002, se não me engano, 2004, por aí, quando eu entrei na faculdade de cinema. E agora eu resolvi voltar no novo formato para fazer um trabalho bem bacana para vocês aí, falando sobre diversos filmes que estão sendo lançados aqui em Santa Catarina também, trabalhos regionais, cult, cinemão de Hollywood também vai entrar. E hoje a gente vai estrear então com a super análise que eu fiz do filme Cegonhas, a história que não te contaram, dos estúdios Warner. Bom, em primeiro lugar, minha opinião, nota 10, um super filmaço. Ele resgata bem aquele espírito da Warner, que são aí os grandes criadores dos Looney Tunes, o Pernalonga, Patolino, bem aquele estilo cartoon, super engraçado, aquele frenesi, toda a emoção, toda a animação típica assim, de desenhão animado mesmo, bem bacana, bem legal. Eu tenho um pequeno ponto contra nesse sentido, é o seguinte: como já vem acontecendo em alguns outros filmes, como o Meu Malvado Favorito, e Tá Chovendo Hambúrguer 1 e 2, até mesmo Toy Story, o que acontece? Os personagens, logicamente é uma animação, os personagens humanos, eles não são tão humanizados assim. Logicamente que foi de propósito, é um trabalho que se faz pensado aí de anos, logicamente que foi de propósito. Mas eles são muito parecidos entre si. Os humanos de Cegonhas são muito parecidos com os humanos do Meu Malvado Favorito e do Tá Chovendo Hambúrguer, só para citar alguns exemplos. Eles logicamente fazem de uma forma que são personagens humanizados, mas com forma de brinquedo, não tem tantas expressões humanas. O que deu um pouquinho errado, na minha opinião, foi que nos Cegonhas, os animais em si, como os lobos, as cegonhas, os outros passarinhos, os outros animais, eles têm muito mais expressões, ou seja, são muito mais loucos do que os próprios seres humanos. Eles têm as expressões bem humanas. Logicamente faz parte da história, do enredo, que os animais sejam mais louquinhos, vamos dizer assim, do que os humanos. Mas ficou muito melhor o estilo cartoon adaptado nos animais, nos outros personagens, do que nos humanos. Ganharam umas expressões humanas bem realistas, por sinal. Acho que a animação norte-americana em si, o que eu tenho acompanhado com mais frequência, está ganhando muito nesse aspecto, porque eles estão conseguindo colocar muito mais expressões humanas e bem realistas nos filmes de animação. Deixou um pouquinho a desejar esse ponto aí, que além dos personagens humanos serem todos parecidos com outros filmes, já fica tão formato manjado, já cabeça grande, olhinho bem redondo tal, fica tudo muito parecido. Eu não gostei muito nesse sentido. Mas enfim, as expressões dos outros personagens, dos animais, fantásticas, são loucos, como um bom desenho animado deve ser, na minha opinião, ainda mais seguindo a linha da Warner aí, muito mais. Um outro ponto, bom, a Warner já tem grande tradição na animação. Outro ponto, então, outro ponto que eu queria ressaltar, sendo então uma animação da Warner, conseguiu resgatar bem esse sentido. Embora a Warner foi a grande idealizadora do Cegonhas, a produtora associada foi a Sony Pictures, também um estúdio de animação da Sony, com toda certeza deve ter trabalhado também aí nos efeitos especiais, nas animações da franquia do Homem-Aranha e tantos outros. Ficou um casamento bem legal. A Warner com todo o seu know-how e a sua tradição em cartoon, e agora a Sony Pictures, aí, um estúdio de animação da Sony, juntamente com os Cegonhas, juntamente com a Warner, nesse trabalho dos Cegonhas. Bom, como já é muito sabido, né, a interpretação dos personagens casando com a animação é fantástica, melhor ainda na versão legendada. Como todo mundo já sabe aí, a questão dos sons, efeitos de som, montagem de som, a dublagem, a interpretação, destaque muito legal, muito importante. Jennifer Aniston é a única personagem aí relativamente mais famosa, participa fazendo a voz da Sarah Gardner, que é a mãe do Nando.
Nando é o garotinho principal do filme. Eu não vou fazer muito spoiler, não vou ficar falando muito, senão vocês vão acabar perdendo o tom do filme todo. Mas a Sarah Jessica Parker aí... Não, perdão, a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston faz a voz da Sarah Gardner. Confundi Gardner com Parker, enfim. Muito legal, personagem que é a mãe do Nando, personagem loirinha, muito bonitinha, de óculos, eles são donos aí de uma empresa de jardinagem, ao que eu entendi no filme também, tem uma imobiliária, então os dois trabalham junto em casa, fazem um casamento legal aí, mostrando um pouco da rotina de alguns casais, algumas famílias que têm um próprio trabalho em casa, o marido, o pai, a mãe cuidando da criança, o filho único sozinho, que é um irmãozinho, taran, e por aí a história vai. Vamos lá. Outro destaque super bacana é a trilha sonora, as trilhas sonoras muito legais, não tem cantores e artistas muito conhecidos interpretando, mas são lindíssimas, com destaque a canção final de fechamento do filme, que eu não me recordo o nome, mas quem assistir vai ver, linda, 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 o final do filme é maravilhoso, não vou contar, mas é muito legal, vale a pena assistir, com toda certeza. As músicas bem legais e casam bem. A própria trilha sonora, instrumental também, dá todo um tom épico na trama, porque chega uma hora que vira uma coisa assim, e isso tem vários momentos. Eles souberam casar bem esses grandes momentos de tensão aí no filme, grandes momentos de tensão também, onde os efeitos especiais são um destaque absurdo, já que os efeitos da natureza, como água, fumaça, neve, um destaque à parte, muito bem feitos, a grande variedade de cenários, de cor, a animação em si, linda, linda, linda. É um filme que não é chato, é um filme super engraçado, você não tem aquela divisão nítida de ambientes. Agora eles estão em tal lugar, agora eles estão em outro tal. Você consegue entender, logicamente, a situação de cada cena, de cada ação, mas não fica uma coisa chata, maçante. Cada lugar, cada ação se liga, então é uma trama que não tem muita parada, não é lenta. Até, em certos aspectos, eu considero que, em boa parte do filme, eles deram uma pequena exagerada, mas adaptando para a linguagem de hoje é até compreensível. Eles deram até uma pequena exagerada na velocidade com que a trama vai correndo, porque tem horas que eu assisti o filme no mínimo 3 vezes, eu acho que eu considero o ideal. No mínimo 2 vezes você tem que ler um livro e assistir um filme. Eu tive que assistir pela 3ª vez para pegar mais, ter o feeling das coisas, e cada vez que a gente vai assistindo, a gente vai descobrindo muito mais coisas diferentes. Então assim, ficou muito legal, muito bacana, mas em alguns momentos dá uma acelerada, um pouco assim como eu fiz a minha voz agora aqui, mas enfim, dá uma aceleradinha que talvez pudesse dar uma baixada, mas também eu sou meio que de outra geração, então quem sabe eu estou falando alguma coisa aqui que não está condizendo com o que pede atualmente. Mas enfim, a gente vai se adaptando, super bacana. O cartoon tem esse lance, essa coisa rápida, veloz, que no filme ficou show de bola. É um filme que não é chato, pouco menos de 1h30 de duração. É um filme aí que segue essa metragem de os grandes e mais famosos longa-metragens da Disney, porque uma das grandes criadoras de desenhos animados de animação foi a Walt Disney World, e é ainda hoje, juntamente com o seu estúdio da Pixar. Enfim, segue esse padrão 1h20, 1h30, 1h40 no máximo estourando. Então, Cegonhas tem pouco menos de 1h30, tem 1h25 minutos, 1h24 por volta disso. Muito bacana, souberam dosar bem o tempo aí. Passa rápido, embora a história às vezes é um pouco agoniante assim, mas você consegue pegar bem e dá para passar o filme legal. É divertido, você consegue se divertir e relaxar assistindo. É bem bacana. A versão legendada é bem melhor que a versão dublada, mas a dublada conseguiu ser fiel à tradução e casando bem com a versão legendada. Pouca coisa se modificou, mas eu pessoalmente, muita gente não gosta, mas eu prefiro assistir 1000 vezes a versão legendada, que conserva o som, a interpretação dos personagens. Você vê que o filme fica muito mais realista, e eu pelo menos consigo prestar muito mais atenção do que na versão dublada, acredite. Mas é uma opinião pessoal, acho que muita gente gosta do dublado,
outros muitos também gostam legendado. Eu prefiro legendado, tem seus prós e contras, mas é bacana. Nenhum personagem, nenhum ator brasileiro famoso foi convidado para essa dublagem da versão brasileira, logicamente. Outro destaque especial em Cegonhas, a história que não te contaram, é a alcateia de lobos maravilhosamente engraçada. Eles fazem muitas maluquices, são assim especialmente engraçados. Eles retratam bem um espírito de gangster, mas uma coisa assim malandra, mas inocente. É muito legal. Tem algumas coisas que você pega assim que é um filme completamente atual, embora a história tem uma certa divisão de tempo, mas os lobos assim são super bacanas, super engraçados. É algo aí que não tem quase em outros filmes de animação para criança, assim, bem legal toda a desenvoltura dos personagens dos lobos, o que eles fazem é muito bacana, tem um esquema, uma dinâmica de grupo que eles fazem que é muito legal. Eu chorei de rir em várias cenas do filme, especialmente na alcateia dos lobos, aí foi muito legal, muito bacana. Enfim, os personagens que fazem as vozes aí do Júnior, que é a cegonha principal, é Andy Samberg, a Tulipa, que é a mocinha ruivinha, a coadjuvante também, na voz de Kate Crown, Sarah Gardner, Jennifer Aniston, como nós já falamos antes, a produção aí da animação também associada, Sony Pictures, junto com a Warner, enfim, a canção, ia mencionar a canção que eu gostei muito, que é, se não me engano, é a canção final, Holding Out, de Wesley Schultz, muito bacana, muito linda, com toda certeza vale a pena você ver aí as aventuras super loucas aí do Júnior, Tulipa e Nando nesse que é Cegonhas, a história que não te contaram, uma produção norte-americana do ano passado, 2016. Eu fiquei um pouco relutante em ver, a gente vê aquela coisinha assim, Cegonha, filme pra nenê, voltando ao que eu falei antes também, essa questão dos personagens humanizados serem meio bonequinho demais, tipo um brinquedinho e tal, mas muito pelo contrário, é uma história que não apela para piadas adultas, é um meio termo assim muito legal para todo mundo assistir, criança, 2, 3 aninhos, o vovô de 80 anos, enfim, é uma história muito legal, bem atual, vale a pena você conferir. Não é uma história de nenezinho não, bem pelo contrário, é uma história que tem uma mensagem muito bacana, o final é ainda melhor, muita gente vai se identificar com o final, lá pelo um pouco mais da metade do filme já vão sacar a coisa toda e no final, um final bem bacana, bem surpreendente. Tá bom? Eu sou o Ronald Lemos, esse foi o nosso primeiro episódio aí do nosso canal de críticas e análises de filmes em cinema e vídeo, canal Hayate. A gente se vê, até lá, obrigado pela audiência, fui!